conversa. Eu deixei na tela, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá compartilhando aí para vocês. Eu coloquei 4 cálculos, certo? O primeiro deles é um cálculo para determinar o ângulo que tem um determinado valor de cosseno. O segundo é para fazer uma conversão de radianos para graus. Eu gostaria que vocês não tentassem fazer pela regra de 3, que vocês tentassem usar a função de conversão que eu expliquei ontem aqui na calculadora. A terceira conta é um cálculo aí envolvendo a função exponencial, fração e uma raiz cúbica, tá? Só que tem que tomar cuidado pela forma que está escrito. Então, por exemplo, essa raiz cúbica engloba tudo isso aqui. Essa fração está sendo somada com esse exponencial. E isso aqui é a potência do exponencial. É claro que dá para resolver essa potência aqui, tá? Mas a minha sugestão é que vocês escrevam um número ali no E, justamente para vocês entenderem, né, verificarem se vocês conseguem colocar uma expressão com a potência desse número E que está aí, certo? E o último cálculo é para vocês calcularem o logaritmo de 5 na base 2. No caso, acho que só o João, que tem calculadora um pouquinho diferente. João, eu quero que você tente calcular logaritmo de 5 na base 2 sem usar esse botão aqui, tá? Sem usar esse aqui, ó. Na sua calculadora tem um botão assim, não tem log com 2 quadradinhos para preencher? Tem. Não, aí você me quebra. Não, então, aí quero que você tente fazer assim. Certo? Então eu vou dar 10 minutinhos para vocês, eu vou ficar aqui, né, respondendo aí, tentando ajudar vocês. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês resolverem esses 4 cálculos que estão aí, tá? Na calculadora mesmo. Então, se quiser dar uma revisadinha no material da aula de ontem, né? Isso aqui foi a aula de ontem, isso aqui também. Isso aqui não foi, mas a gente já fez algumas coisas parecidas. E isso aqui é onde eu quero começar a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, me escrevam aí. Quando forem fazendo, se quiserem colocar no chat para os outros colegas irem verificando se conseguiram fazer, podem colocar. Posso contar que vocês vão tentar fazer? Sim? Então tá bom. Quem tá por aí? Deixa eu dar uma olhada. Tentem participar, né? O pessoal ficou quietinho essa semana aí, não falando muito. Tentem escrever no chat, colocar as respostas, justamente para compartilhar aí o resultado com os colegas. Jéssica, você está me ouvindo? Eu não sei se a Jéssica está conectada, porque eu ainda não entendo muito do Teams, para ver se isso está funcionando. Acho que não. Deixa eu ver se coloca alguma coisa aqui. Não. Acho que não. Não. Pessoa chegando. Tô vendo as respostas, tá? Eu não sei quanto que é. Não lembro quanto que é. Ana Júlia, esse 0,16 é 0,16, como é uma medida de ângulo, é 0,16 radianos ou 0,16 graus? Toda vez que a gente responde, né, uma função, ali eu estou querendo saber o ângulo cujo cosseno é 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 13. Deixa eu ver, que eu não lembro quanto foi, porque eu inventei essa conta antes ali e não necessariamente lembro a resposta.
Tá, o da Luísa deu o mesmo que o João. 0,74, item C. Para quem não lembra, o verdinho de conversão de ângulos é aquela função que está em cima do ANS, certo? Lembra que aqui é como a calculadora vai te responder e aqui é como se eu estivesse colocando a unidade de medida que aquele número que eu coloquei na tela está. X igual a... Sério que deu assim cinquentinha? Eu inventei esse número? 50 redondo, João? Sim, cinquentinha. Sério? Tá afiada, hein, professor? Hã? Tá desafiada, hein? Pois é, tava... eu botei uma fração ali qualquer. eu Tá, vou ver... já sei por que deu. A minha intenção era que desse quebrado, mas não tem problema. Não tem problema. 71,32. Às vezes eu invento os números, não dá muito certo. Hoje de manhã eu fui inventar um número para esse aqui, não deu certo. Deixa eu ver quem tá por aí. Fiz até na regra de 3 para confirmar, porque eu fiquei, peraí. Chico, deu redondo, né? Daí, na regra de 3, isso aqui teve influência, né? Sim. Você corta bonito ali, né? Acabei de ver aqui. Quando eu fiz aqui, eu me toquei. Deixa eu ver quem tá aí. A Isabel tá por aí. Isabel, você chegou agora. A gente está fazendo, eu deixei uma tarefinha aí na tela para o pessoal para resolver esse cálculo. Essa primeira conta azul, Isabel, você lembra onde é que a gente viu isso lá na primeira fase? Cosseno de um ângulo. Sim, eu lembro. Lembra? Uhum. Então, foi por isso mesmo que eu coloquei ele aí. A primeira fórmula a gente usa quando a gente está calculando o ângulo entre dois vetores. Aí ela aparece exatamente desse jeito, um número em cima e duas raízes embaixo multiplicando. Geralmente é raiz que aparece embaixo. Tá, tem mais um tempinho ainda. Deixa eu ver mais quem que me escreveu. A segunda. Lembre-se que toda vez que a gente falar de cosseno, seno, função trigonométrica, conversão de graus, eu tenho que saber se a minha calculadora está em radianos ou em graus para fazer o cálculo. Muitas vezes o principal erro é que você fez a conta, mas a calculadora estava em radianos. Aí você pegou a resposta e a resposta está em radianos, não em graus. Certo? Então, lembre-se de certificar que a calculadora de você está no modo certo. Deixa eu ver aqui. Agora faltava o parênteses. Nessa aqui, né? Eu botei justamente... Naquela ali que deu 50, redondinho, não tava dando. Aí eu... quer ver que é o parênteses? Aí, agora deu. Ele deve ter convertido só um pedaço, talvez. Alguma coisa assim. Entendi. Para quem tá na dúvida, a calculadora desliga, tá? Depois que fica sem usar um tempo, ela desliga sozinha. Senão, haja pilha. Que a gente esquece direto. Desligada. Sabe que... Tô tentando achar nessa minha calculadora um negócio. Vamos para outra. Aqui. Certo. Quem está na vermelha, na quarta conta ali que eu coloquei? Eu tô na vermelha, mas assim, eu sei jogar o valor, né? Mas eu tô tentando lembrar como é que resolve.
Porque 2 Então. elevado a um número é igual a 5. Isso, então você quer que 2 elevado a um número... Que é um número entre 2 e 3. Isso, você já sabe que é o número entre 2 e 3, isso. Aí eu ia dar a dica. A dica para resolver essa vermelha é lembrar que existem propriedades de logaritmo que permite eu reescrever um logaritmo em qualquer base que eu quiser. Na calculadora, a gente tem 2 logaritmos. A gente tem o logaritmo na base 10, nessa mais simples, né? E o logaritmo na base e, que é o ln. Mas eu consigo escrever qualquer logaritmo em qualquer base em outra base. Aí vocês podem pesquisar um pouquinho aí, mudança de base para logaritmo. Essa é a propriedade que tem que usar, porque senão essa calculadora não seria capaz de calcular logaritmos que não fossem na base 2 ou na base e. E ela consegue. Vamos dar uma olhadinha. O raciocínio está certo, né? 2 elevado a x é igual a 5. Vamos chamar de y, digamos que x já está lá em cima. Então, é um número, de fato, entre 2 e 3. Porque 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Mais próximo do 2 até, né? 2 e alguma coisinha. Podem fazer a terceira, não tem problema. Eu espero mais um pouquinho. É justamente para relembrar o que a gente trabalhou aí nos nossos últimos dias. Agora deu certo. Encontrou qual é a propriedade? Encontrei. Tá. X igual a 50. Ok. Vou dar mais 2 minutinhos, tá? Agora são 9h21. 9h23 eu começo a resolver. 9, 19 e 23. Na roxa vai ter que fazer colocando alguns parênteses aí, tá? Como eu já falei nas outras aulas, é melhor pecar por excesso de parênteses do que por falta deles. Então, sempre que tiver alguma conta ali, vou botar alguma coisa dentro de uma raiz, não é só um número, bota parênteses. Vai colocar alguma coisa numa potência, não é só um número, põe parênteses também. Então, alguém conseguiu resolver a roxinha? Alguém mais já tinha colocado ali? Deixa eu ver. O João tinha colocado, né? O da raiz cúbica 0,74. A do João. Log 2,32. Mesmo assim tá estranho. Mas deu algum resultado, Luiz, ou deu erro quando você fez a roxa? Deu resultado. E quanto deu? Menos 1,08. Raiz cúbica pode ser negativo, de fato, mas deixa eu ver. Você tem certeza que você colocou tudo isso aqui na potência do E? Aqui a gente tem 2 botões. A gente tem o E, que é a letra irracional, mas para potência a gente pode usar o E amarelinho. Então eu posso usar o E na X aqui e colocar na potência. Como eu tenho que escrever 1 menos 2 vezes 3, eu preciso colocar o parênteses. 1 menos 2 vezes 3.
Tá aí o erro. Porque como deu negativo, eu estou imaginando que o que sobrou na raiz foi um número negativo. Aqui a única forma de ser negativo é que esse cara esteja embaixo na conta e não na potência. Deixa eu fazer aqui. Mas eu usei o Ezinho ali, só não coloquei aquele bendito, aquele parênteses ali. Eu acho que é por isso que... Aí vai ficar. Vai dar diferença. Toda vez que for fazer o E, que é esse número de ordem, elevado a algum valor, sempre uso da potência, porque aí o botão dele já coloca o chapéu direto. Tá? Então, E, você já sabe que é uma potência do E, então o botão tá ali para isso. Justamente para isso. Ainda não fechou o do João. Não? Tem certeza que você fechou o parênteses depois do E, colocou mais 2/5 dentro da raiz cúbica? A raiz cúbica, quando ela começou lá no começo, tem que ter um parênteses lá para ter um parênteses no final. Para dizer, ó, tudo isso aqui está dentro da raiz cúbica. Nossa, Deus me defenderá. Eu botei um parêntese na minha. Mas a sua... Mas por quê? Por que você não colocou parênteses? Ela é maravilhosa, cara. Foi a melhor dica que eu recebi no começo da faculdade. Meu Deus. A calculadora com visor natural, né? Aí facilita bastante. Realmente. Eu nem sabia o que eu tava comprando, a verdade é essa. O guri falou assim, compra essa aqui que eu te indico. Eu falei, tá bom. Sim. Agora fechou. Fechou? Fechou. Não, a com visor natural é porque, assim, antes tinha muita diferença de preço entre essa da Casio mais simples e uma com visor natural, né? Agora não tem, porque, inclusive, a tua é a 82... Qual que é a tua mesmo, João? É a 991, né? A tua. A 991. Mas agora, inclusive, tem a 82 ES Plus, que é tipo uma a mais e já tem visor natural. Tem basicamente as mesmas funções que essa, mas com o visor natural, justamente porque agora que a gente tem um celular... Porque assim, ó, essa calculadora que vocês estão vendo aqui, ela existe desde a época que eu estava na graduação, tá? Isso são 15 anos atrás. Bom, mas 15 anos parece pouco. Não, mas naquela época tinha o computador só lá no laboratório de informática da universidade. Ninguém tinha um laptop. Quem tinha um laptop era rico. O celular só fazia ligação, que dirá mandava uma mensagem com algum desenho em pixels, assim. Então, naquela época, fazia sentido uma calculadora como essa, já era algo assim. Mas agora que o celular faz 1 milhão de coisas, uma calculadora com visor natural assim, tem que ter. É um must, né? Tem que ter um visor natural. Então, vamos lá. Vamos corrigir a nossa conta. A terceira deu 0,59. Eu não lembro a resposta da roxa, mas eu acho que é 0,74, tá? Isabel, dá uma conferidinha nos teus cálculos. Coloca para cima. Coloca para cima. É que aqui eu não tinha feito nada, né? Coloca para cima, vai aparecer a conta. Tenta dar uma revisada ali no que você colocou. No meu deu 0,59 quando eu não coloquei o parênteses ali na raiz, sabe? Que me pediu pra colocar. Daí deu 0,59, mas daí eu coloquei o parênteses na raiz, aí deu certo. Entendi. Vê se é isso. Eu acho que é. Como que é a terceira? Sim, é porque assim, tem uma expressão dentro da raiz. É justamente por isso que eu coloquei esses exercíciozinhos, tá? A terceira acho que dá 0,74. A terceira é essa aqui, né? Vou fazer, tá? Vou fazer todas elas agora. Então, vamos lá. Isso, essa roxinha. Era isso, Isabel? Era, a terceira é a roxinha. Isso, a roxinha, isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho páginas suficientes. Eu tinha um monte de página em branco aqui que eu coloquei. Então, existe um negócio de duplicar que os meus alunos já estão acostumados. Tipo, tá aqui sem desespero, só que o resto tá lá embaixo agora. Então, deixa eu só fazer o seguinte. É tanto parênteses, sim. Sempre que for escrever uma expressão na calculadora, coloca o parênteses antes e fecha ele depois. Porque geralmente vai ter uma coisa comprida dentro da função, dentro da raiz, dentro do seno. Então, é melhor ter o parênteses e se no final não precisar fechar, a calculadora fecha sozinho para você, tá? Do que ter que voltar lá no começo para colocar um parênteses de novo. Quem esqueceu o parênteses, lembra que pode inserir usando o ins, né? Que tá aqui para inserir
o parênteses. Então, vamos lá resolver esses desafios, digamos assim, que eu coloquei aqui para vocês. Então, o primeiro desafio. Eu dei uma função trigonométrica que era cosseno de um ângulo, certo? E eu queria saber o valor desse ângulo. Então, como é que eu faço para calcular o meu alfa? Quem fez aí pode dar uma dica para quem não conseguiu fazer. Se eu quero descobrir o alfa, e o alfa é o que está dentro de uma função cosseno, eu preciso usar o cosseno a menos 1, certo? Então, eu vou ter que calcular cosseno a menos 1 de tudo aquilo ali. Tem que fazer a função inversa. Sim, necessariamente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui lá na minha calculadora agora. Então, vamos lá. Cosseno a menos 1. Antes de eu começar, verifiquem uma coisa. Se a minha calculadora está com D, a resposta vai vir para mim em graus. Se a minha calculadora estiver com R, a resposta vai vir para mim em radianos. Geralmente, a gente prefere que esteja em graus. Então, eu vou colocar de novo, apesar dela já estar em graus, mas vou colocar de novo em graus. 1, 2, graus é degree, pronto. Aqui em cima está em graus, então eu vou ganhar como resultado um ângulo em graus. Então, cosseno a menos 1, abre um parênteses. Agora eu vou colocar a expressão 2 dividido. Tá vendo que aqui embaixo tem o raiz de 3 e o raiz de 13, e essas duas coisas estão embaixo dividindo esse 2? Como esses dois números estão embaixo, eu vou colocar um parênteses. Por quê? Caso contrário, ele vai dividir por raiz de 13 e vai dividir o resultado disso por... vai dividir por raiz de 3 e depois o resultado vai dividir por raiz de 13. Então, eu colocaria assim, para não ter dúvida de que realmente ele vai fazer 2 dividido por esse número que está aqui. Tá? Para ter certeza. Foi o parênteses, né, Isabel? Beleza. Tá? Então, isso aqui garante que eu estou fazendo 2 dividido por esse número. Esse primeiro parênteses que está aqui, vamos voltar lá, é o do cosseno a menos 1. A minha calculadora, se eu não completar o parênteses no final, ó, esse que está piscando é o que fecha esse. Esse primeiro é o do cosseno a menos 1. Então, eu fecharia ele aqui, ó. Eu não preciso colocar porque a calculadora, todos os parênteses que foram abertos, ela vai fechar necessariamente lá no final, caso você não tenha escrito esse parênteses. Mas eu gosto de fechar. Então, agora eu tenho certinho. 2, tá faltando 1. Estava piscando. 2 dividido por esse número, tudo isso está dentro de um cosseno a menos 1. Aperto igual, a minha calculadora me respondeu um ângulo em graus. 71,32. Vamos voltar aqui. Alguém chegou nesse resultado? Sim, 71,3216. Então, qual é o meu ângulo? Aproximadamente, né? 71,3216 graus, tá? Esse número todo tá em graus, por isso que a gente coloca o graus aqui no final, depois da parte decimal, certo? Deixa eu rolar aqui que eu vi que apareceu mais alguma mensagem. Só um pouquinho. Tá travando para mais alguém além da Maria Eduarda? Ou é só a internet? Para mim tá de boa. Tá? Uhum. Aqui também tá normal. Tá. É porque para eu ligar a câmera aqui do celular, eu tenho que conectar o meu computador no Wi-Fi, porque o meu computador não é notebook, é um computador de mesa. E aí, se eu tô com o Wi-Fi ligado, fica bem lenta a conexão. Aí, quando alguém falou que tava lenta, eu fui ver se eu tô no Wi-Fi. Não, eu tô no cabo. Então, deve ser da tua internet mesmo, Maria Eduarda. Mas lá no meu site, tá todas as aulas gravadas, tá? Inclusive essa. Depois, se você quiser revisar, vai estar gravadinho lá. Tá bom? Então, o que eu preciso lembrar quando eu faço uma conta envolvendo função inversa ou, inclusive, a função trigonométrica? Verificar se a minha calculadora está no modo de graus ou no modo de radianos, se você quiser fazer a conta em radianos. E os parênteses, tá? Colocar o número de forma correta. Então, 2 divide essas duas coisas que estão aqui embaixo. Por isso, eu coloquei um parênteses aqui para abrir e fechar essa parte de baixo do meu 2.
eu poderia ter usado no lugar desse dividir aqui, um símbolo de fração, tá? 2 sobre aquele número, também vai dar o mesmo resultado aqui, não vai mudar nada, certo? Então, lembra que tem o botão da fração, você pode colocar o botão da fração. A fração, ela é prioritária com relação à divisão, tá? Então, lá na programação da calculadora, se a calculadora vê uma fraçãozinha e uma divisão, ela vai resolver primeiro a fração e depois a divisão. Ah, então, em ordem de prioridade, essas duas coisas são diferentes. Vamos para o verde, então. O verde. Quem não lembra como usa o botão de conversão lá da calculadora, o que precisa saber para fazer a regra de 3 para converter radianos em graus? Precisa lembrar que 180 graus equivale a quantos radianos? E radianos. Daí, com essa regrinha, você consegue converter uma coisa com a outra, né? Fazendo uma regra de 3. Mas a gente consegue fazer isso na calculadora também. Então, vamos lá. Eu quero descobrir a minha medida em graus. Então, eu vou vir aqui e ter certeza que a minha calculadora está em graus. Está em graus. Tá com D. Então, a minha calculadora está em graus. E agora eu vou converter. Então, eu vou escrever o meu número. 5π sobre 18. Tá? Que deu erro aí quando o pessoal tentou fazer. Esse número todo é o que eu quero converter. Então, por via das dúvidas, e eu acho que vai dar errado, tá? Eu vou tentar colocar o símbolo de conversão, que nesse caso esse número está em radianos, então eu vou escolher o 2. Espera aí que eu não mostrei onde é que é, né? Peraí. 5π sobre 18. Para converter, eu vou acionar o ANS. Então, Shift e as opções de conversão. O meu número está em radianos e vai sair em graus. Vou tentar fazer isso. Não deu 50, né? Vocês me falaram que o x é igual a 50 graus, né? Não deu 50. Por que não deu 50? Porque ele converteu só esse número para radianos e fez 5π, converteu para graus, perdão, e fez 5π dividido por aquele número. Então, para ter certeza absoluta, quando você for usar a sua calculadora de que está pegando tudo que está ali dentro, coloca um parênteses. Vou usar o meu ins. Eu quero um parênteses aqui e eu quero um parênteses aqui. Não tem necessidade de apagar tudo, tá? Usei o botão de inserção. Se quiser escrever tudo, não tem problema também. Mas quando a expressão é grande, vale a pena a gente saber que tem esse botão do insert. Agora eu tenho 5π dividido por 18 em radianos, que será convertido em graus. 50. Certo? Então, meu x vale quanto? Vale 50, portanto, 5π sobre 18 é a mesma coisa que 50 graus. Se eu quiser converter graus em radianos, a minha calculadora de saída precisa estar em radianos, só que lembre-se que, infelizmente, essa calculadora não mostra π sobre 5, π sobre 9. Ela sempre vai mostrar a forma decimal do seu número, tá bom? Então, infelizmente, a gente fica com essa limitação. Eu vi que bastante gente conseguiu chegar nos 50 e teve gente que escreveu aquele 0,15 também. Ah, foi a Luísa. A Luísa já corrigiu, né, Luísa? Viu que você tinha esquecido o parênteses, né? Tá. Então, ok. Então, esse aqui é o terceiro item aí da tarefinha do desafio que eu propus para vocês. Esse vermelho, esse roxo, ele não é um cálculo difícil. Porque a calculadora vai fazer isso para mim. O cuidado, justamente por isso que eu coloquei essa conta, é na hora de inserir essas informações. Então, a primeira coisa é o seguinte. Quando eu vou trabalhar com uma raiz cúbica... Ah, era por isso que eu não queria botar raiz cúbica. Agora que eu lembrei. Vocês usaram esse botão aqui da raiz cúbica? Quem usou esse botão aqui da raiz cúbica? Sim, eu usei. Sim, então eu vou fazer esse número, depois eu vou propor uma modificação para vocês, ou só fazer uma observação com relação a isso. Então, raiz cúbica, vamos lá. Raiz cúbica. Tem um bagulho aqui dentro, não tem? Tem um número, incluindo uma soma ali dentro. Então, para ter certeza que vai pegar tudo que está ali dentro, eu vou colocar um parênteses e lá no final eu vou fechar esse parênteses. Então, agora eu vou colocar o E. O E.
Vou lá no meu botão de E na potência, Shift E, e vou colocar tudo que está dentro do E, na potência. Só que ali dentro tem uma expressão, então lá vai parênteses de novo. 1 menos 2 vezes 3. Fechei o parênteses do E. Agora eu vou somar 2/5. Então, mais 2 ou dividido por 5, ou aqui eu vou usar o fração 5. Como tem esse mais na frente, a prioridade aqui vai ser a mesma, porque ou é a fração ou é o dividir, não tem uma concorrência, tá? Existe concorrência quando tem o símbolo da fração e a divisão. Aí, nesse caso, a fração é prioritária. Isso fecha o E, esse cara fecha o 2/5, e aí eu vou fechar a minha raiz cúbica para dizer, ó, a raiz cúbica vai até aqui. E vou apertar igual. 0,74. Então, a resposta aqui é 0,74. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Acho que o que aconteceu nessa foi que vocês esqueceram de botar os parênteses, né? Agora deu certo? Se conseguiram chegar no 0,74? 0,74, 0,9, né? E assim por diante. Se vocês apertarem para cima na calculadora de vocês, essa conta aqui aparece ainda? Aparece? Tá. Então, eu quero que vocês vejam o cursor lá no começo, certo? E deletem essa raiz cúbica. Tá vendo que o cursor tá piscando só no 3? Deleta. Vocês estão vendo que sumiu o 3 e a raiz cúbica? As duas coisas juntas? Deu para ver que sumiu ali o 3 e a raiz cúbica daqui do começo? Tinham dois símbolos, tá? Só que acontece é que aquilo foi acionado por uma única função. Então, apesar de serem dois símbolos, ele vai apagar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não queria ter escolhido a raiz cúbica, eu tinha mudado, depois eu tinha colocado 5, depois eu acabei mudando e não percebi. Justamente por quê? Porque a nossa calculadora tem um botão de raiz quadrada e um botão de raiz cúbica. Um botão de x quadrado e um botão de x ao cubo. Inclusive, um do lado do outro aqui, porque o quadrado a gente usa mais, e o cubo e a raiz cúbica estão aqui em cima. Como é que eu faço? Se eu quiser fazer, por exemplo, raiz quinta de 9, ou de uma expressão, mas aqui eu vou fazer raiz quinta de 9. Qual é o botão que eu uso para fazer uma raiz quinta de um certo número? Esse é raiz cúbica, esse é raiz quadrada. Estão vendo que aqui do ladinho, em cima do chapeuzinho, que é a potência, né? Tem um raiz com um xizinho em cima. Tá dando para enxergar esse símbolo aí na calculadora de vocês? Uhum. Estão vendo? Uhum. Como é que eu escrevo a raiz cúbica, a raiz quinta de 9 na minha calculadora? Isso é uma coisa que os alunos tendem a fazer uma confusão. Como é que eu escrevo isso se eu for escrever no papel? Eu coloco 5, a raiz e o 9. Então, na calculadora, vocês vão ter que colocar o 5, o botão do raiz cúbica, que é assim, né, com xizinho. Opa, que é o de cima, né, daí é shift. E o 9 depois, tá? Então, calculem para mim quanto que é a raiz quinta de 9. E coloquem no chat mais ou menos o valor aproximado, né? Só para ver se vocês conseguem usar esse botão aí de raiz quebrada. Quebrada não. Raiz que não seja nem quadrada, nem cúbica, tá? Então, eu quero uma raiz quinta. Então, eu tenho que escrever na ordem como eu escreveria no papel. 5, o botão da raiz, apesar dele completar um xizinho, mas o meu 5 não ficou no lugar do x, por conta do visor, tá? Então, não vai dar para completar esse cara aqui. E o 9, certo? Então, aperto igual, 1,55. Perfeito. Então, se for raiz quadrada e raiz cúbica, tem botões específicos. Se for raiz quinta, raiz sétima, raiz quarta, ou a raiz que vocês quiserem que seja diferente de 2 e 3, o que vocês precisam saber é que tem que colocar o índice da raiz antes, o símbolo depois e o que está dentro da raiz depois, tá? Necessariamente nessa ordem. Por mais que esse 5 está aqui fora, a calculadora sabe que quando tem o símbolo de raiz qualquer, ele vai pegar o número que está aqui como elemento ali da sua raiz, certo? E se eu quiser fazer 9 elevado a 7/8? Como é que eu faço isso na minha calculadora? O
Que sequência de botões eu uso para fazer esse cálculo? A minha calculadora, para potência, ela só tem 2 ou 3. Pronto. Qual é o botão que a gente usa aqui quando a gente quer fazer uma potência qualquer de um certo número? No mesmo botão da raiz qualquer está o botão da potência, tá? Então, eles têm esse chapéuzinho aí, ou então tem um X com um quadradinho em cima. Então, eu vou colocar 9, apertar o 9, né? O botão do chapéuzinho. E eu colocaria, por via das dúvidas, certo? Um parênteses. Deixa eu tentar fazer a sequência aqui. Um parênteses, o 7, o botão da fração, ou o botão de dividir, o 8 e outro parênteses aqui. Quanto que dá 9 elevado a 7 oitavos? Façam aí para mim o cálculo, por favor. Sempre vocês podem tentar fazer sem o parênteses para ver se dá certo. Quando você faz assim, faz com e faz sem, né? Então, vamos ver. Vocês fizeram com parênteses? Quem tem a calculadora com visor natural. Sem não dá certo, não. Fez com parênteses, é porque eu ia fazer 100 para ver. 9 elevado a 7 dividido por 8. O que acontece é aqui, ó. Se eu fizer 100, potência é prioritária com relação à divisão. Então, ele vai fazer 9 elevado a 7 e pegar o resultado disso e dividir por 8, tá? Então, a potência vai ser resolvida primeiro, por isso o resultado vai ser diferente. Então, aqui eu colocaria o parênteses para ter certeza que aquilo vai ser a minha potência, né? Pode usar o dividido ou pode usar o símbolo de fração. Então, resultado 6,84. Lembra, pessoal? Arredondamento, toda vida. Não falou nada, é arredondamento. Então, aproximadamente 6,84 é o número aí dessa potência. Ah, então, só que chamar a atenção porque eu não tinha falado até agora sobre o botão aqui de raiz qualquer e o botão de potência. A gente até usou, mas eu não tinha falado sobre ele especificamente, certo? E esse aqui eu vou jogar ele lá para outra página. Os meus LNs tem uma paginazinha em branco aqui. Esses cálculos básicos da nossa calculadora. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Ah, lembrei. Professora, mas como é que você sabe qual é a ordem de prioridade que a minha calculadora vai usar? Lá no final do manual da calculadora de vocês, vai ter assim, ó. Cadê? Deixa eu voltar para onde está. Aqui, ó. No manual da calculadora de vocês, isso está bem no final, tá? Na página 44 lá do manual. O manual tem umas 60 páginas, mais ou menos. Ah, professor, mas como é que você sabe que ele vai fazer primeiro a potência e depois só a divisão? Primeiro vai fazer a fração e não a divisão. Porque lá no manual, em qualquer calculadora da Cássio que vocês forem olhar, vai ter um lugar onde ele vai explicar a prioridade dessa sequência de cálculos. Bom, então ele tem todas as funções, aqui tem várias funções, mas ele diz o seguinte, olha, o que é prioritário? Na hora que... Quem fez o curso de matemática básica semana passada comigo, lembra que a gente viu expressão numérica? A expressão numérica, só com as 4 operações, já tinha uma ordem de prioridades. Agora imagina se eu quiser usar logaritmo, seno, fração, combinatória, seno a menos 1, pi, e, tudo isso ao mesmo tempo, certo? Ele tem que saber a ordem que ele vai resolver esses cálculos. Então, nessa parte aqui do manual, tem essa sequência. Então, como é que eu sei que a raiz é prioritária aqui, né? Que a potência é prioritária a uma fração, ou a uma divisão, nesse caso, certo? Se eu colocar a divisão aqui. Porque tá aqui no manual. Ó, se você fizer, vamos ver aqui, potências e raízes são resolvidas prioritariamente, então aqui é por ordem de prioridade, tá? São resolvidas prioritariamente com relação à fração. Fração tem prioridade 4. Divisão tem prioridade 9. Então,
a sequência, qual operação vai ser feita primeiro, tem no manual, essa sequência de funções, certo? Então, por isso que eu sei, a divisão é prioritária. Por exemplo, se eu tiver lá numa conta, assim, 7π dividido por 5. Opa, que eu apertei errado. 7π dividido por 5. Peraí. 7. Ai, que eu tô apertando o botão errado. Assim. Olha só. Quando vocês olham esse número, certo? 7π dividido por 5. Eu não coloquei a multiplicação aqui, certo? Mas eu posso pensar, bom, entre o 7 e o π tem uma multiplicação. E entre o π e o 5 tem uma divisão. Para quem estava lá nas aulas de matemática básica, dentro de uma expressão numérica, multiplicação e divisão, quem é prioritário? Existe alguma dessas operações que é prioritária com relação a outra? Quando a gente tem só multiplicação e divisão, tem prioridade? Aqui está na ordem. Então, se tiver primeiro uma multiplicação, vai a multiplicação. Se tiver primeiro uma divisão, vai a divisão, tá? Porém, se a minha multiplicação aqui na minha calculadora científica é feita precisando utilizar esse número π ou o número e, como é aqui o caso, essa multiplicação é prioritária. Então, mesmo que tivesse assim, por exemplo, ó, 5 dividido por 7π. 5 dividido por 7π. Essa operação seria feita antes da divisão, tá? Vou verificar que isso aqui realmente funciona. 7 dividido por π, anotem aí num papelzinho. Vamos ver, 0,22. Se eu fizer 7 vezes π, eu tô apertando o botão errado toda a vida agora. 7 vezes π, isso aqui dá 21. 5 dividido por isso dá 0,22. Tá vendo? Então, ele fez primeiro 7 vezes π e depois ele fez 5 dividido por esse resultado. Eu vou fazer a minha conta na ordem agora. Tá? Eu vou fazer a conta na ordem. 5 dividido por 7, fiz essa conta aqui. O resultado vezes π. Deu o mesmo número? Deu o 0,22 que tinha dado antes ali? Não. Deu outro resultado. Então, quando a gente está na nossa calculadora científica, por mais que eu ache que essa conta aqui, essa, é uma divisão e uma multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro a divisão porque aparece primeiro. Não. Primeiro eu vou fazer a operação que envolve os números irracionais, tá? Então, para você não correr o risco de ficar à mercê da decisão da calculadora, porque olha só quantos níveis de prioridade ela tem. Ela tem 10 níveis de prioridade e dentro de cada nível pode ter funções diversas. Seno, cosseno, logaritmo, tá? Dentro de um mesmo nível de prioridade. Então, para não ficar dependendo da decisão da calculadora, se você quer fazer 5 dividido por 7 e isso vezes π, deixe isso explícito na sua calculadora. 5 dividido por 7 e isso vezes π. Para ter certeza que ele vai fazer a conta na ordem de prioridade que você quer que ele faça a sua conta, tá? Então, essa é uma das principais coisas que às vezes os alunos que não entendem muito bem como a calculadora funciona se confundem. A calculadora, ela não é que ela vai errar. Ela vai fazer a conta que foi inserida aqui no meu visor de entrada. E se você não colocar o parênteses, quem vai tomar a decisão de que cálculo é feito primeiro é a calculadora, não é você. Não importa que você escreveu a expressão numérica ali achando que a calculadora vai fazer um determinado resultado, tá? Isso aqui vocês podem consultar no manual. Qual é a sequência de cálculos que essa calculadora tem? Tem vários aqui porque tem todas as funções e ela precisa estabelecer uma ordem de prioridade entre todas as funções que estão aqui na calculadora. Tá? Por isso aqui que a ordem de prioridade é bem mais do que só multiplicação e divisão, soma ou subtração, certo? Então, esses cálculos que eu coloquei aqui é justamente para que vocês... Eu sei que ficou um monte de parênteses, né? Mas é justamente para que vocês entendam que colocar o parênteses é garantir que a calculadora vai fazer a conta do jeito que você quer que ela faça a conta, tá?
Um pedaço primeiro, o outro depois uma raiz e assim por diante. O último cálculo que faltou ali meu desafio inicial, digamos assim, na nossa conversa hoje, é esse cálculo que está aqui. Acho que o João tinha colocado, né? Quanto que tinha dado ali, João? Você lembra? 2,32, acho. 2 assim. e alguma coisinha. Alguém mais conseguiu resolver esse item vermelho? Sim, não, se não, não tem problema também, tá? Eu coloquei ele justamente para desafiar vocês. O que acontece? Função logaritmo é uma função bem importante, tá? Por quê? Porque a função logaritmo, ela tem uma propriedade que eu sei que às vezes o pessoal não gosta muito da função logaritmo, mas ela tem uma propriedade bem interessante que é a seguinte. Quando você tem um conjunto de dados, tá? Eu vou colocar o número 1 aqui, só para dizer assim, que eu tenho números menores que 1 e vamos supor maiores do que 1000. Imagina que você tem um conjunto de dados aí na sua pesquisa, que você fez para o TCC, ou para uma disciplina aí que você teve que fazer um questionário, um levantamento de dados. E você tem dados que são... A escala aqui, na verdade, a escala não é aqui. A escala é aqui embaixo. Tá? Aqui, 1. E aí vou fazer uma escala que não é em escala, digamos assim. Vou colocar assim 1000. Imagina que você fez um levantamento, tá? De, sei lá, quantos salários mínimos a população de Santa Catarina inteira ganha. Vocês concordam que vai ter várias pessoas que vão ganhar perto de 1 salário mínimo, perto de 2, por exemplo. Vai ter uma galera que vai ganhar ali até 10 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos. E vai ter muita gente que vai ganhar mais, né? Sei lá, não precisa ser 1000, pode ser 100, digamos assim, que, né? Seria ótimo ganhar mais do que 1000 salários mínimos. Se eu for representar isso no mesmo gráfico, eu vou ter pontos que estão aqui muito perto do 1 e muita gente ganhando entre 1 e 2 salários mínimos e alguns pontos que vão estar lá em cima. Quando eu fizer um gráfico, vamos supor que eu faço para cada pessoa um ponto nesse meu gráfico, eu vou ter um gráfico, digamos assim, tá? O que acontece? Quando o seu gráfico tem valores muito pequenos e muito grandes ao mesmo tempo, você tem que usar uma escala na hora de fazer esse gráfico. Então, você vai ter que dar preferência para alguma coisa. Se eu coloco a minha escala tentando ressaltar, tentando mostrar melhor essa parte do gráfico aqui, pode ser que eu não consiga visualizar as variações lá nos valores grandes. E a mesma coisa se eu quiser fazer uma escala que mostre melhor os pontos lá para os valores grandes, pode ser que eu não consiga explicar direito muito bem os valores ali que estão mais perto de 1. O que o logaritmo faz? O logaritmo, a função logaritmo tem a propriedade que, quando eu tenho um número pequeno, por exemplo, vou fazer aqui, log, tá? Pode ser log na base 10, de 0,01, tá? Esse número é menos 2. Vou diminuir esse número, então, ao invés de 0,01, 0,0001. Opa, que eu comi o número ali. 0,00001. Menos 6. Olha só, log de um número que era 0,1, 0,01, era menos 2. E um número bem menor que esse é menos 6. Então, o que o log tem? Quando ele trabalha com números pequenos, ele meio que normaliza esses números. Ele faz com que números que sejam muito distintos, porque são muito pequenininhos, então eles conseguem ter um afastamento grande entre si, mais ou menos ele consegue representar esses números de uma forma normalizada, vamos dizer assim. Melhor da gente conseguir enxergar essa diferença. Por exemplo, a diferença entre 0,01 e 0, quantos zeros tem ali? 5. 0,0001, tá? Esse número aqui é 10 na menos 2 e esse número aqui é 10 na menos 6. A diferença entre esses dois é muito significativa. Então, imagina fazer um gráfico que tenha que representar números
que é 10 na menos 2, mas também tenha que representar números que são 10 na menos 6. A sua escala, ou você vai precisar de um gráfico gigantesco para fazer isso, ou você vai ter que dar um zoom só naquela parte pequenininha do gráfico, porque senão você não vai conseguir representar esses números de uma forma satisfatória. Agora, se eu calcular o LN ou log, qualquer base que você quiser, log na base 10 desse número aqui é menos 2. E log na base 10 desse número aqui, 10 na menos 6, é menos 6. O que vocês acham? É mais fácil eu fazer um gráfico que varie de 10 na menos 2 até 10 na menos 6, ou um gráfico que o meu eixo Y varie de menos 2 a menos 6? O que vocês acham? Fiz um gráfico. Eu preciso fazer a variação na horizontal. Aqui, entre 10 na menos 2 e 10 na menos 6, tem muito número. Eu ia precisar fazer um gráfico com uma escala bem fininha, bem pequenininha. Agora, entre menos 2 e menos 6, o gráfico fica bem melhor de representar. Eu coloco lá, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto. Eu consigo, com uma escala menor, mais grosseira, digamos assim, exibir os números, tá? E aí o LN ou o log em geral, consegue fazer isso para números positivos, para números que são muito grandes também. Quer ver só? Log de 10 elevado a 2, eu vou colocar um parênteses para ter certeza que ele vai pegar tudo. 10 elevado a 2 é 2. E log de 2 elevado a 6 é 6. Então, qual é a principal função, digamos assim, científica que eu mais vejo aparecer da função logaritmo? Logaritmo é ótimo para a gente usar como escala de gráfico, tá? Por quê? Porque ele consegue mostrar números pequenininhos e números grandes no mesmo gráfico de maneira satisfatória, tá? Então, saber mexer com LN é bem interessante porque na hora da gente construir um gráfico, a gente consegue perceber essa escala de forma bem clara. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui para vocês de um gráfico com escala em LN. Logarítmica ou aritmética? Aqui, ó. Deixa eu salvar essa imagem, de repente eu consigo abrir de um jeito mais grandão, assim, para vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que aqui dá para ver melhor. Estão vendo a imagem na tela? Uhum. Tá vendo? Estão vendo? Aqui eu tenho vários anos, tá? Então tem 41, 44, 47, de 3 em 3. E aqui eu tenho uma certa medida, em escala logarítmica. Então, o que vocês estão vendo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, eu estou naquela situação onde eu tenho informações que são muito pequenas, aqui perto de 1 e 0, e informações que são muito grandes quando comparadas a essas informações do gráfico. Nessa parte aqui, entre 94, só, olhando esse pedacinho do gráfico aqui, ó. Quem está por cima? A linha vermelha ou a linha azul? Vocês conseguem perceber quem está por cima aqui nessa região? Entre 1940 e 1950. Dá para ver qual é a linha que está por cima e a linha que está por baixo? Isso é bem importante quando a gente analisa um gráfico, né? Quem está por cima, quem está por baixo. Tá dando para enxergar quem está por cima e quem está por baixo? Tá, acho que é a vermelha. Mas é um acho, né? Não tem certeza, né? O resto do pessoal, vocês estão conseguindo ver a linha vermelha e a linha azul, mas dá para decidir quem está por cima e quem está por baixo? Não dá, né? É ruim. Estão vendo que ficou tipo um negócio em cima do outro ali? Não dá para ver isso. E a mesma coisa aqui em cima, ó. Pode ser que essa diferença entre esses dois números, como eu tive que diminuir a escala para tentar explicar isso aqui melhor, essa diferença lá em cima, para ver bem certinho quem estava por cima e quem estava por baixo,
eu acabei perdendo qualidade aqui. Qual seria uma saída para eu conseguir enxergar melhor essa parte? Aumentar essa escala aqui, ó. Tá vendo? Então, fazer ao invés de 2 em 2, fazer de meio em meio a escala. Então, eu teria que fazer o que com o gráfico? Aumentar. Eu teria que fazer esse gráfico ficar mais vertical, certo? Isso aqui eu estou usando uma escala aritmética no eixo X e aritmética no eixo Y. O gráfico de baixo é o mesmo conjunto de dados, só que eu mudei a escala aritmética aqui para uma escala logarítmica. Então, o que acontece? Na escala logarítmica, eu consigo dar mais ênfase para os números pequenos, mas eu não perco ainda assim a relação que eu tenho lá entre os números maiores. Então, eu consigo representar de forma muito mais clara números pequenos e números grandes no mesmo gráfico, mantendo essa relação de quem está por cima, quem está por baixo, quem é maior, quem é menor. Agora, nesse gráfico aqui, ó, deixa eu aumentar ele, assim. A partir de 41, vocês conseguem ver certinho que em 44, até 44, a linha azul está em cima da vermelha, não conseguem? De 44 até 47, mais ou menos, dá para ver que a vermelha está em cima e a azul está por baixo. Aqui eu consigo ver que a azul está por cima e a vermelha está por baixo. Então, o logaritmo faz isso. Às vezes, quando a gente está na escola, a gente não gosta muito de trabalhar com logaritmo, acha meio chato assim. Mas em ciência, em artigos, por exemplo, é muito comum que a gente use escala logarítmica nos gráficos, porque ele tem essa propriedade de conseguir exibir números pequenos e grandes no mesmo gráfico e você conseguir ver essa figura de forma clara. Então, aqui está claro para mim quem está por cima e quem está por baixo, e mesmo assim está claro aqui em cima que o vermelho está em cima do azul, tá? Se eu quisesse mudar um pouquinho, era só escolher uma base diferente para o meu logaritmo. Pode ser base 2, base 10, base 5, vai depender aí do teu conjunto de dados, tá? Então, essa é uma das vantagens bem legal de usar logaritmo. Por que eu quis mostrar isso aqui? Para vocês entenderem, vocês saberem, né? Que tem uma aplicação, tá? Logaritmo é usado, sim, quando a gente vai fazer artigo, é usado, sim, quando a gente vai fazer trabalho de conclusão de curso. E aí, o que eu perguntei aqui para vocês, né? Era no sentido de mostrar que a nossa calculadora faz o cálculo de logaritmo em qualquer base, apesar dela ter só programado log e ln, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é feito o cálculo desse logaritmo aí, e a gente faz um intervalinho. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Quem quiser dar uma pesquisada, basta procurar por... Deixa eu selecionar tudo que eu não vou conseguir copiar. Vou lá aqui embaixo. Basta procurar por escala logarítmica, tá? Foi o que eu procurei ali no Google. Aí já aparece um monte de gráfico mostrando escalas de logaritmo, inclusive como é que faz para converter uma na outra. É bem fácil. Bom, então como é que eu faço esse cálculo ali na minha calculadora? Primeiro, vocês precisam saber o seguinte, tá? Esse botão de log na minha calculadora, o botão de log significa log na base 10. Não está escrito a base, mas eu preciso saber que esse log é log na base 10. O botão do ln é um logaritmo, só que na base e. E é aquele número irracional que está aqui vermelhinho. Bom, se a minha calculadora só faz log na base 10 e log na base e, como é que eu faço para calcular log na base 2? Eu uso uma propriedade de logaritmo que talvez vocês lembrem aí da escola, que é a seguinte. Quando eu tenho log de um certo número em uma certa base, eu consigo reescrever esse número como sendo log de A sobre log de B, e aí que está a mágica da propriedade do ln. Você pode escolher qualquer outra base que você quiser. Então, eu consigo escrever um logaritmo que eu quero na base 10, na base 5, na base 8, qualquer base que você quiser. Então, como é que eu vou calcular log de 2 na base 5? Eu vou fazer log de 5, deixa eu fazer de roxo, já que eu coloquei a propriedade de roxo. Eu vou fazer log de 5 sobre log de 2. E quais são as minhas opções de base que eu tenho aqui? Que valores eu posso usar de C para essa calculadora que está aqui?
Quais são as bases que eu já sei que a minha calculadora faz? Base 10? Base 10, 10 e o base E. 10 e o E. Então, é você decidir 10 ou o número E. Então, você decide se você quer fazer log de 5 dividido por log de 2, que vai dar 2,32 aproximadamente, ou se você quer fazer ln de 5 dividido por ln de 2, que tem que dar exatamente o mesmo número, tá? Então, a conversão, por que não tem programado na calculadora logs em bases diferentes? Porque eu consigo fazer essa conversão e escolher a base. Então, eu posso fazer direto com o log ou com ln. ln de 5 dividido por ln de 2. Tá? Então, dá para fazer ln de qualquer número em qualquer base. Em particular, na base 10 também. Por exemplo, se eu quiser calcular, sei lá, ln de 5 dividido por ln de 10. Eu estou fazendo ln de 5 na base 10. Tá? Também posso usar. Então, por isso que só um logaritmo, só uma função logarítmica, só uma função de log, seria suficiente para fazer qualquer outro log. Por que tem o ln? Porque o ln a gente usa bastante. Tá? O log na base a gente acaba utilizando bastante aí nos nossos cálculos. Acabei demorando um pouco mais essa parte dos desafios aí, digamos, mas acho que foi importante para tentar fixar aquilo que a gente discutiu nos outros dias. E eu vou fazer um intervalinho agora, tá? Então, deixa eu só parar a gravação aqui. Parei a gravação.